Eu tive o privilégio de estar aqui no início da igreja, creio que na organização do culto não me lembro se de organização ou no culto de dedicação desse tempo, mas foi uma oportunidade que Deus me deu de estar aqui. Na época era o pastor Davi, que estava aqui trabalhando juntamente com o pastor Viviano, e é um prazer voltar para pregar e ver que Deus tem sustentado, mantido e ampliado a sua obra aqui. Somos um por todos e todos por um. Retirando ali o somos, um por todos e todos por um, é um lema muito conhecido e que provavelmente a maioria de vocês sabe a que esse lema está originalmente associado. Sabe? Os três mosqueteiros são chamados três, mas são quatro. Aquelas coisas que a gente não entende, né? Então esses personagens, originalmente no romance de Alexandre Dumas, eram os heróis protagonistas do romance Os Três Mosqueteiros, escrito por Alexandre Dumas e publicado a primeira vez em 1844, então é um lema aí antigo. E os mosqueteiros, então, Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, que se mantiveram leais uns aos outros, apesar de todas as circunstâncias e provações por que passaram, tinham esse lema, um por todos e todos por um. Quando então vi o lema da conferência, dois textos vieram imediatamente à minha mente, dois textos bíblicos, e um deles é o que nós trabalharemos hoje à noite. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, leremos dos versos 11 a 17. Então hoje à noite e amanhã pela manhã veremos esse texto, hoje tratando uma parte e amanhã outra. 2 Coríntios 5, versos 11 a 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque, se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Muito obrigado. Para sermos de fato um por todos e todos por um, é necessário sermos controlados pelo amor de Cristo. Para esta igreja ser de fato, viver a verdade de um por todos e todos por um, ela precisa ser controlada pelo amor de Cristo. No primeiro momento eu pensei em colocar esta verdade como é preciso ser controlado pelo amor. Mas depois, analisando um pouco mais o texto,
eu cheguei à seguinte conclusão: todos nós, ou todo mundo, vive controlado por um amor, ou até por vários amores. E necessariamente, nem todos vivem o tema de um por todos e todos por um. Mas todo mundo vive controlado por um amor. O amor a si mesmo, o amor a um time de futebol, o amor a um passatempo, mas todo mundo vive controlado por um amor. Agora, a igreja de Cristo deve viver controlada por um amor, mas o amor de Cristo, para que a igreja possa de fato vivenciar a verdade de ser um por todos, todos por um. Ela deve ser controlada pelo amor de Cristo. E quais seriam as características desse amor de Cristo? Então nós vamos destacar essas características aqui. Mas antes vamos ver o contexto aqui desta carta. É sempre importante ver o contexto dos livros da Bíblia, mas de modo muito especial, essa carta de 2 Coríntios tem o seu sentido, o seu significado muito ligado à sua história, isso é, ao que estava por trás da carta. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para um grupo de irmãos que ficava na cidade de Corinto. A cidade de Corinto tinha uma posição geográfica muito privilegiada. Ela servia de elo do Império Romano entre as rotas comerciais, tanto de norte a sul do Império, como de leste a oeste do Império Romano, as rotas comerciais ali do mar Mediterrâneo. A cidade já tinha sido construída uma vez, destruída e reconstruída, e quando o apóstolo Paulo esteve nela, ela era a capital da província da Acaia. Era uma cidade que podia ser chamada de cosmopolita, porque estava perto de 2 portos, então recebia pessoas de diversas partes do império. A cidade tinha 650 mil habitantes, mais ou menos. Então, mais que o dobro da cidade de Juazeiro do Norte. Então, uma cidade mais que o dobro da cidade de Juazeiro do Norte, com pessoas de vários lugares do império, com muita cultura, muita religião. Havia 12 templos, mas também muita imoralidade. Um dos templos era o templo da deusa Afrodite ou Diana, e naquele templo os adoradores praticavam prostituição religiosa. Havia no templo, só no templo, 1000 prostitutas religiosas. A imoralidade era tão grande em Corinto que foi cunhado um termo, corintianizar. E isso não queria dizer se tornar um torcedor do Corinthians, não. Corintianizar queria dizer praticar imoralidade sexual. E foi criado exatamente porque isso era o grande problema na cidade de Corinto. Mas no meio daquelas trevas, Deus fez raiar a luz, fez surgir a sua igreja ali. A história do nascimento da igreja é contada no livro de Atos, capítulo 18. O apóstolo Paulo, durante sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Corinto. Depois que ele esteve em Atenas, ele deve ter seguido para Corinto, ou por terra, seria uma viagem de mais ou menos 80 quilômetros, daqui a Brejo Santo mais ou menos, ou por mar, e aí ele passou pela cidade de Cencreia. Lá em Corinto ele encontra um casal, Áquila e sua esposa Priscila. Eles tinham o mesmo ofício, eles faziam tendas. Então Paulo ficou morando com eles e trabalhando com eles também nesse ofício. E aos sábados Paulo ia para as sinagogas, o local onde os judeus se reuniam para ler o Antigo Testamento, debater e aprender sobre o Antigo Testamento. Então aos sábados Paulo ia para lá e ficava debatendo e evangelizando aqueles judeus.
Mas logo chegaram seus companheiros dessa segunda viagem missionária, que eram Silas e Timóteo. Quando eles chegaram, então Paulo deixou o trabalho da manutenção com eles e se dedicou exclusivamente à pregação do Evangelho. Pregou aos judeus, os judeus rejeitaram o Evangelho, então Paulo voltou para pregar aos gentios. Havia uma casa vizinha ao prédio da sinagoga, de um homem chamado Tício Justo, um gentio que era temente a Deus, isto é, um gentio que até então era admirador do judaísmo, mas ele, ouvindo o Evangelho, foi convertido a Deus e sua casa tornou-se um local da pregação da palavra de Deus. Então, várias conversões ocorreram, inclusive diariamente. Entre elas, do próprio chefe da sinagoga, ele e sua família vieram a se converter. Foi um tempo de perigo e temor para Paulo, mas ele foi incentivado pelo Senhor a continuar ali, porque Deus tinha muita gente naquela cidade. Foi da cidade de Corinto que Paulo escreveu duas de suas cartas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. E foi lá na cidade de Corinto que ele concluiu sua segunda viagem missionária. Então ele seguiu para Jerusalém e depois para visitar sua igreja-mãe, que ficava na cidade de Antioquia. Depois que Paulo saiu, chega a Corinto um outro importante personagem, chamado Apolo. E Apolo se tornou o edificador daquela igreja. Ele deu continuidade ao trabalho que Paulo havia iniciado. Alguns também consideram a possibilidade de, nesse período, o apóstolo Pedro também ter visitado a cidade de Corinto, mas isso já não é tão certo assim. Nesse tempo de ausência, Paulo escreveu uma carta, que ele faz menção a essa carta em 1 Coríntios 5,9, quando ele tratou da questão da associação com pessoas que se diziam crentes, mas viviam na imoralidade. Então, você percebe que os problemas de uma cultura afetam a igreja. Corinto era uma cidade, como eu disse, com alta imoralidade. E isso acabava criando uma pressão sobre a igreja, e alguns na igreja começaram a voltar a esta imoralidade. E Paulo então lhes escreve dizendo: olha, vocês não podem permitir se associar com qualquer pessoa que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente em Cristo, dizendo-se cristão, viver na prática da imoralidade. Paulo então escreveu esta carta. Nós não temos conhecimento do conteúdo total dela, a não ser esse que ele faz referência em 1 Coríntios 5,9. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele se estabeleceu na cidade de Éfeso. Ele passou 2 anos e um pouco mais ali na cidade de Éfeso. E novamente o evangelho cresceu muito, não só na cidade de Éfeso, mas em toda a província ali da Ásia, uma província próxima a Acaia, com muitas oportunidades, muitos milagres, mas também uma forte oposição. Quando estava na cidade de Éfeso, Paulo recebe a visita de pessoas da cidade de Corinto, comunicando que aquela igreja continuava com alguns problemas de divisões, de facções, os problemas de imoralidade continuavam. Então parecia uma igreja que não havia crescido em termos de maturidade, e Paulo diz isso: eu tenho que falar com vocês como crianças, porque vocês ficam aí brigando por tanta coisinha, que o único jeito de eu tratar vocês é como crianças em Cristo, é como pessoas que não cresceram na fé, pessoas imaturas. E já naquela primeira visita, esse pessoal comunicou que havia também uma certa insatisfação com a influência e liderança de Paulo na igreja. A igreja também mandou uma carta para Paulo, perguntando sobre alguns assuntos, sobre dons espirituais, sobre o casamento, sobre a ceia e coisas desse tipo. Em resposta,
para tratar dos problemas e das dúvidas da igreja, Paulo escreveu o que nós conhecemos hoje como a primeira carta aos Coríntios. E se você ler a primeira carta, você vai ver que é um esboço bem claro dele tratando dos problemas primeiro que havia na igreja e depois das dúvidas que os irmãos tinham. E termina a carta mencionando o seu propósito de levantar uma oferta na região da Acaia e da Macedônia para levar as igrejas e os irmãos pobres lá de Jerusalém. E Paulo manifesta o seu desejo de ficar na cidade de Éfeso até um certo ponto. Depois ele iria visitar as igrejas da Macedônia e iria para Corinto, onde ele pretendia passar o inverno ali. Como muito da viagem era pelo mar Mediterrâneo, durante a época do inverno não se viajava no mar Mediterrâneo por causa das tempestades. Então Paulo havia escolhido a igreja de Corinto para passar o inverno. E fez esse plano, comunicou à igreja e mandou Timóteo à igreja de Corinto. Só que quando Timóteo chegou, Paulo resolveu mudar os planos. Timóteo trouxe relatórios que não eram lá muito agradáveis. Timóteo diz: olha, tem uma forte oposição a você lá na igreja de Corinto. Aquela primeira carta que você mandou não teve um resultado esperado, não. Aí Paulo tomou uma decisão, muda os planos e ele vai imediatamente à igreja de Corinto. Foi a visita que ele vai chamar de a visita dolorosa, a visita triste. Não foi uma visita agradável. Não foi uma visita na qual Paulo se sentiu recebendo as boas-vindas da igreja. Paulo notou que havia sim uma forte oposição a ele, de alguns líderes da igreja, que havia falsos apóstolos, vindos de outros lugares, trazendo cartas de recomendação, demonstrando-se muito altivos e atacando a pessoa e diminuindo a pessoa de Paulo. A visita foi um verdadeiro fiasco, foi um fracasso. Os ataques ao apóstolo Paulo foram insultantes. E foi nessa situação que ele deixou a cidade e decidiu não voltar logo, mudando novamente o seu plano. E aí a igreja começou a acusá-lo de instável, de um homem que não tinha propósito firme, que mudava rapidamente de opinião. Então você está percebendo que a igreja de Corinto era uma igreja bem problemática, bem difícil para o apóstolo. E que nem sempre o apóstolo foi bem sucedido na igreja. Muitas vezes a gente tem a ideia do apóstolo Paulo como alguém que colecionou sucesso após sucesso. Mas aqui está o caso, em que ele faz uma visita para resolver um problema e não resolve. Ele volta se sentindo fracassado. E aí ele manda uma outra carta, escrita com muita aflição. A carta triste. E quem leva essa carta é Tito. A carta resolve o problema. A carta acalma os irmãos. A carta leva a igreja a disciplinar os líderes da oposição a Paulo. E Tito consegue aquilo que nem Timóteo e nem o próprio Paulo haviam conseguido, que era acalmar a igreja e restabelecer o relacionamento. Mas enquanto Tito está indo lá com a carta, Paulo está em Éfeso e uma intensa tribulação se abate, aquele tumulto provocado por Demétrio lá em Atos 19. Paulo sai de lá, vai para Troade, e ele espera em Troade pregar o evangelho. Inclusive ele diz que uma grande porta se abriu, mas ele esperava que Tito já tivesse voltado de Corinto para se encontrar em Troade com ele. Só que ele não encontra, e o apóstolo fica muito ansioso, e ele decide então ir para a Macedônia,
e dar seguimento àquele ministério de levantar a oferta para as igrejas de Jerusalém. E foi lá na Macedônia que Tito então se encontra com ele, que Tito então conta a reação da igreja, e toda a tristeza do apóstolo se transforma em euforia. Ele narra isso no capítulo 7 aqui dessa segunda carta, como se o pior já tivesse passado. Aquela oposição cobrava do apóstolo Paulo cartas de recomendação. Para ele chegar aqui e pregar, ele tem que trazer cartas de recomendação. Dizia que ele não era um grande orador, ele não usava muito de retórica, que ele não tinha uma aparência muito agradável, e que inclusive ele era tão ruim que ele nem cobrava pelos serviços de ensino dele. Você percebe como a predisposição para ficar contra uma pessoa nos leva a ver as virtudes como se fossem defeitos. Paulo não cobrava porque ele não queria ser igual aos falsos mestres. Mas como foi que a igreja interpretou? Levada por esses falsos mestres. Ele não cobra porque ele é tão ruim, ele sabe que a oratória dele, o ensino dele é tão prático, que por isso que ele nem cobra. Porque se ele fosse cobrar, ninguém iria pagar. E Paulo também, eles diziam, Paulo nem menciona visões espirituais, ele nem é tão espiritual assim, ele nem menciona visões espirituais. Então o propósito de Paulo com essa carta é mostrar que havia uma diferença de estilo de ministério entre ele e os falsos apóstolos. Aqueles homens enfatizavam cartas de recomendação, presença física, técnicas de oratória, falar bonito e cobrar honorários. E Paulo diz, olha, no contexto de vocês, enfatizar estas coisas é embaraçar, é confundir o importante, que é o Evangelho. E penso que todo o argumento dele nessa carta pode ser resumido lá no capítulo 12, verso 9. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não se manifesta em cartas de recomendação, não se manifesta em técnicas de retórica, não se manifesta numa conduta altiva. O poder de Deus se manifesta exatamente na fraqueza. Essa é a história da carta. E nesse capítulo, o apóstolo está fazendo, ele vem fazendo a sua defesa contra os ataques recebidos. Não só faz a sua defesa, como diz, por que é que eu não paro? Por que é que eu não desanimo? Por que é que apesar de toda oposição, apesar de toda tristeza que eu estava sentindo em meu coração, pelos problemas em Éfeso, pelos problemas em Corinto, por que é que eu não paro? Por que é que eu não entrego os pontos? Por que é que eu não vou só ser um fazedor de tendas e deixo isso de pregar o Evangelho para lá, já que isso está me trazendo tanta angústia, tanta tristeza? Entre as razões, ele menciona no capítulo 5, versos 1 a 5, o seguinte: um dia eu vou morrer. Um dia essa tenda, que é o meu corpo, vai se desfazer. E eu vou ter, não uma tenda, mas uma casa que Deus está fazendo para mim nos céus. Então eu não vou parar, porque essa vida é assim mesmo. O que a gente tem aqui na terra é só uma tenda, não é uma casa permanente. Depois, nos versos 6 a 10, ele dá uma outra razão. E além disso, eu agora estou distante do céu, mas eu sei que um dia eu vou estar lá, e eu vou estar diante do tribunal de Cristo para prestar contas do que eu fiz aqui. Então o que eu faço aqui, Paulo está dizendo, tem consequências eternas. O que eu faço aqui não vai ficar por isso mesmo. Hoje nós tivemos a morte de duas pessoas conhecidas por, talvez, muitos de nós. Um com certeza é conhecido por todos. O estadista, vou chamar assim, cubano, Fidel Castro.
Um outro, talvez não tão conhecido por todo, mas conhecido por mim, ele chegou a ser meu professor, o Dr. Russell Shedd, um cristão de uma vida. Quem teve a oportunidade de conhecê-lo pôde ver profundidade e simplicidade na exposição bíblica. Um homem com muito conhecimento, mas que expunha daquele tipo que você podia ficar numa aula dele 2, 3, 4 horas tranquilamente, ele expondo as escrituras com simplicidade. Esses dois homens morreram hoje. E talvez, tá vendo? Um aí matou gente, fez isso, criou revolução, o outro só viveu pregando o evangelho, foi missionário e acabou, os dois morreram. Não acabou, não. Não acabou. Acabou aqui. Mas os dois vão ter uma prestação de contas. Os dois vão prestar contas do que fizeram aqui. E essa verdade com os dois é a mesma verdade para mim e para você. É a mesma verdade. Um dia, nossa vida aqui acaba. Mais cedo ou mais tarde. Pode ser amanhã, pode levar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ninguém nem pode garantir quem de nós vai primeiro. Mas nós podemos garantir que se Cristo não voltar, todos nós vamos. E iremos prestar contas. Então Paulo diz: é por isso que eu não desisto. É por isso que, apesar de vocês aí por estarem falando mal de mim, estarem me difamando, estarem me comparando com falsos apóstolos de modo negativo para mim, é por isso que eu não paro. Porque um dia eu vou deixar essa vida, eu vou estar diante de Deus, prestando contas do que eu fiz aqui. Após falar isso, então vem o versículo: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. O amor de Cristo, que deve nos controlar a vivermos um por todos e todos por um, deve ser um amor temente a Deus. O amor de Cristo vai nos levar a temer a Deus. Conhecendo então o temor do Senhor, conhecendo esta verdade que de Deus eu não vou fugir, que com Deus eu vou me encontrar mais cedo ou mais tarde, que um dia eu estarei diante de Deus para prestar contas. Conhecendo isso, eu pauto então minha vida por isso, minha vida é dirigida por isso, minha vida é coordenada por isso. Eu não vivo de qualquer jeito. Paulo está dizendo: eu não vivo de qualquer jeito, eu não vivo fazendo o que eu quero, segundo os meus desejos, eu não vivo seguindo as minhas ideias, não, porque eu sei que um dia eu estarei diante de Deus, eu estarei diante do tribunal de Cristo, e eu vou prestar contas a Ele. Sabendo disso, eu procuro dirigir a minha vida. Ele diz: eu então procuro persuadir os homens. A ideia aqui, Paulo quer transmitir: eu estou persuadindo os homens, em primeiro lugar, desta verdade que esta vida não é tudo, desta verdade que o Evangelho de Deus tem raiado na escuridão, tem raiado para abrir os olhos daqueles que estão cegos pelo Deus deste século, daqueles que foram cegados pelo Deus deste século. Eu estou tentando persuadir os homens de que esta vida não é tudo, que eles não se encantem com estas coisas daqui, mas eu estou tentando persuadir os homens da maneira correta, sem usar práticas enganosas, porque eu sei que eu estou diante de Deus. Eu estou tentando persuadir os homens da verdade, mas também com um modo verdadeiro, porque Deus sabe como é a minha vida, Deus sabe o que está no meu coração, Deus sabe as minhas motivações, Deus sabe os métodos que eu uso. Os homens não são capazes de ler o meu coração. Os homens conseguem ver e avaliar minha aparência, meu modo de falar, meus dotes ou falta de dotes de oratória. Os homens são capazes de fazer isso, mas eles não
são capazes de ver o meu coração. E talvez por causa disso, alguns se sintam à vontade para usar métodos escusos, para usar de falsidade, para pregoar a mentira. Mas Paulo diz: eu não, por quê? Porque eu sei que um dia eu estarei prestando contas. Então, já que eu sei disso, eu tenho que agir direito. Então eu persuado os homens, sabendo que eu tenho sido conhecido cabalmente, que a minha vida está manifesta diante de Deus, que Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida. Então, nesta minha missão, eu nem desisto e nem procuro agir de modo desonesto, porque eu vivo diante de Deus e eu vou prestar contas a Ele. E não apenas isso, ele diz: mas eu espero que a consciência de vocês também me reconheça. Eu espero que, diante de tantas acusações que estão fazendo contra mim, que vocês também reconheçam isso, que vocês vejam isso. Um amor que teme a Deus. Esse amor que teme a Deus, cuida de viver com o coração. Ele diz: não que eu esteja aí me recomendando a vocês de novo, não é isso. Não que eu esteja aí procurando ganhar ou me auto-recomendando para que vocês me aceitem. Não é isso. Mas o que eu estou fazendo é dizendo para vocês, dando motivos para vocês refutarem aqueles aí que estão me atacando, aqueles que aparecem aí e para tentar se sobressair em cima de vocês, eles me atacam. Como eles não têm talvez recursos próprios, a maneira como eles encontram para se destacar é me derrubando, Paulo diz. E eu estou apresentando para vocês argumentos de como é que vocês devem tratar com eles, porque estes estão buscando uma vida baseada na aparência, estão buscando glória baseada na aparência, estão buscando nome baseado na aparência, na presença física, na oratória, na retórica, nos honorários, no tanto que cobram de honorários, ou até nas cartas de recomendação que levam para aí, ou nas visões que dizem, que alegam ter tido. Eles não estão preocupados com o coração, eles estão preocupados com a aparência. Mas eu, como se Paulo dissesse, como sei que todos nós estaremos diante de Deus, lá no tribunal de Cristo, e que Deus não vai se guiar pela aparência, eu procuro pautar minha vida pelo temor a Deus. Lembre-se, nós todos vamos prestar contas a Deus. Lembre-se disso. Agradeçamos a Deus porque ninguém sabe os segredos de ninguém, porque se soubesse a vida seria insuportável. Só isso, né? Se vocês pudessem ler o meu coração e eu ler o coração de vocês, nem eu teria coragem de ficar aí, nem vocês teriam coragem de estar aí me ouvindo. Essa é a grande verdade, certo? Graças a Deus por isso. Mas não vamos esquecer que vocês não conseguem ler o meu coração, nem eu de vocês, mas Deus sabe. E dele a gente não vai fugir. Dele a gente não vai fugir. Então lembre-se disso. E diante disso, não desanime por causa das críticas. Não desanime por causa da oposição. Não desanime por causa da calúnia. Não desanime, não entregue os pontos. Persista. Avance. Um dia você estará diante de Cristo e aquele julgamento é que vai valer. Esse daqui doeu em Paulo. É lógico que crítica injusta dói. Se a crítica justa já dói, imagine a injusta, a calúnia, a falsidade, dói que doeu em Paulo.
causou tal ansiedade que ele nem teve condições de pregar o evangelho, entrou aqui, dói. Mas você deve ter em mente que o que vai doer muito mais é ser reprovado por Deus. Isso vai doer muito mais. Então não desista, não desanime, continue, avance e faça as coisas direito. Faça o que tem que fazer de modo honesto, de modo correto, porque mesmo que os homens nunca venham a descobrir, mesmo que você passe essa vida como uma boa pessoa, uma pessoa honesta, correta, e só no seu coração você sabe que você não é tudo isso, lembre-se, os homens podem não saber, mas Deus sabe. Então, não desista, persista, mas agindo com correção, com honestidade. Se queremos de fato vivenciar a realidade de um por todo e todos por um, temos que ser controlados pelo amor de Cristo. E esse amor é um amor temente a Deus. Mas em segundo lugar, é um amor sacrificial. Paulo vai dizer no verso 3: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Então isso aí é um versículo muito difícil, e que se a gente não tem noção de todo o contexto da carta, a gente não vai saber muito o que Paulo quis dizer com isso. E mesmo conhecendo todo o contexto da carta, a gente ainda enfrenta alguns problemas, e eu posso chegar a duas soluções. Uma é que Paulo está dizendo daquelas pessoas lá em Corinto que o acusavam de louco. O Paulo é doido, Paulo é louco. Nesse zelo dele pelo cristianismo, ele ficou doido. Aí Paulo está dizendo: rapaz, se eu sou louco para Deus. E aqui eu não estou muito diferente do meu mestre, porque o Senhor Jesus também foi chamado de louco. E é interessante, Jesus foi chamado de louco pela sua própria família, sua mãe e seus irmãos, que um dia chegaram lá para levá-lo para casa e disseram: olha, ele está fora de si, ele não está no juízo perfeito dele, não. Então Paulo está dizendo: se é para ser um louco para Deus, eu não tenho problemas não, porque Jesus já foi. Alguns anos depois, inclusive, Paulo seria chamado de louco mesmo por Festo, quando ele estava fazendo a defesa dele diante do rei Agripa. Aí Paulo diz: olha, se me acusam de louco, isso é para Deus, e quando eu acho um perfeito juízo, é para vocês. A segunda alternativa é que talvez eles estivessem dizendo assim: olha, Paulo, que é a tradução pode permitir isso, os acusadores de Paulo estavam dizendo: olha, Paulo, ele não descreve nem as experiências espirituais dele, as visões, o contato íntimo dele com Deus, ele nem alardeia isso, ele nem diz isso, é sinal que ele não tem, e se ele não tem, ele não é lá muito espiritual. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, aquela parte de mim que fala desse tipo de experiência, isso é comigo e Deus. Então não me julguem por isso, porque isso é entre mim e Deus. E quando eu ajo naturalmente, isso aí é para vocês. Então o que nós notamos aqui? Um amor que vivia para Deus e para o próximo. Pronto. Essa é a minha vida. O que eu quero é, naquilo que concerne a Deus, agradar a Deus. E naquilo que é do âmbito da minha vida de serviço, eu quero é servir as pessoas. É isso que eu quero. Não importam as acusações que me fazem. E aí vem o texto, onde ele mostra que esse amor de Cristo, além de ser temente a Deus e além de ser sacrificial, é um amor motivador. Ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. A expressão amor de Cristo, ela se refere em primeiro lugar ao amor que Cristo tem por nós, e que esse amor que Cristo tem e teve por nós, porque fala da obra de Cristo que se deu a morrer por nós, então é um amor objetivo, o amor de Cristo por nós,
mas que esse amor de Cristo por nós nos constrange, isto é, motiva em nós um amor por Cristo. Então Cristo nos ama tanto que morreu por nós. E quando nós entendemos isto, nós somos constrangidos a amar a Cristo. De modo que o nosso comportamento é ditado, é controlado por esse amor. E é isso que nos ajuda a entender o verso 13. Quer eu enlouqueça, quer eu haja com o meu juízo, independente da interpretação que a gente se incline a ter ali, Paulo está dizendo: o que me controla, o que me constrange é o amor de Cristo. É esse amor que me constrange. A palavra constranger, literalmente, ela significa prender algo, amarrar algo. Então, eu poderia dizer que esse copo está constrangido por mim. Ele está seguro, apertado. Ele não pode, ele está preso às minhas mãos. Então, ele está constrangido aqui. Ele não pode sair daqui. Minhas mãos controlam o lugar onde esse copo vai. Se as minhas mãos vierem para cá, o copo vem para cá. Se as minhas mãos forem lá para cima, o copo vai para lá. Se elas forem para esse lado, ele vai. Se elas forem para aquele outro, ele vai. Então o copo está constrangido, preso pelas minhas mãos. Essa é a ideia da palavra. Por exemplo, ela foi usada para quando se prende ou se fecha as janelas do céu para prender a chuva. Constrange-se as janelas do céu. Quando foi usado também para alguém que foi detido, alguém que está preso, ou alguém que está cercado. Um sentido bem literal que nos ajuda a entender isso é quando os judeus estavam ouvindo Estevão, e diz que eles taparam os ouvidos. A palavra ali que nas nossas versões aparece como traduzido taparam, é exatamente constrangeram os ouvidos, prenderam seus ouvidos para não ouvir o que Estevão estava dizendo. Agora, no sentido figurado, a palavra constrangido foi usado para alguém que estava constrangido por tormentos, constrangido por doenças. Isso é, a doença ditava a vida da pessoa, a doença cercava, dirigia a vida da pessoa. Ou constrangido por medo, ou por angústia, como o próprio Jesus Cristo disse em Lucas 12:50: um batismo eu tenho para ser batizado, e a minha alma está constrangida. Isso é, presa a isso, ela não vai escapar disso. É esse batismo que dirige, que controla a minha vida, é essa obra que o Pai me deu, que dita o meu dia a dia. Ou, como o próprio apóstolo Paulo, constrangido a palavra. Um outro uso da palavra, que ajuda a gente a entender o que quer dizer o amor de Cristo nos constrange. O que quer dizer isso? Aparece lá em Filipenses 1:23. Lembra desse texto que Paulo diz: de um e outro lado estou constrangido, estou preso. Paulo foi muito depois aí dessa carta, ele estava preso em Roma. Ele ainda não sabia qual o resultado do seu julgamento. Ele poderia ser condenado e morrer, ou ele poderia ser solto. E se perguntasse para Paulo: Paulo, e aí? Aí Paulo diz: rapaz, eu estou constrangido, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E se eu continuar vivendo, eu vou continuar servindo a Cristo. Então eu estou preso, tanto de um lado como de outro, eu estou preso por Cristo. Se morrer, eu vou estar com Cristo. Se eu continuar vivo, eu vou servir a Cristo. Então aqui ele diz: o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos prende. Você é preso por esse amor?
Você de fato está controlado por esse amor? É esse amor que dita as decisões da tua vida? É esse amor de Cristo que deu a vida por você, que é o fator motivador e controlador da tua vida. Você está agarrado por esse amor, e tão agarrado está que você diz: não tem outro jeito, eu tenho que fazer o que esse amor manda, esse amor me prendeu, eu não tenho mais vontade própria, a minha vida é dirigida por este amor. É esse amor que controla a sua vida? Se não for esse amor, é outro amor, certo? Todos nós somos controlados por algum amor, seja ele qual for. A questão é qual amor que vale a pena. Qual é o amor que vale a pena? Qual é o amor que vale a pena eu pegar minha vida e dizer: toda a minha vida é dirigida, é constrangida, é presa, é controlada por esse amor? Qual é o único amor que vale a pena? E só há uma resposta: é o amor de Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Esse, inclusive, é o amor que tem que controlar todos os outros amores. Todos os outros amores da minha vida e da sua vida devem ser constrangidos, aprisionados, amarrados, presos a esse amor. Você deve amar seu cônjuge, é claro, a Bíblia manda. Mas esse amor ao cônjuge só faz sentido verdadeiro se estiver preso ao amor de Cristo. Você deve amar seus filhos, é claro, mas o amor aos filhos só tem razão se for um amor preso ao amor de Cristo. Você deve amar seus pais, mas esse amor tem que estar preso ao amor de Cristo. E aí por diante, controlados pelo amor de Cristo. Só assim, e somente assim, nós conseguimos viver a verdade de um por todos e todos por um. Porque caso contrário, ou a gente vai manipular, ou a gente vai ser manipulado. Entende isso? Quando você decide por uma unidade, sem uma base que vale a pena, ou você vai controlar outras pessoas, ou outras pessoas vão controlar você. Então, para que isso não aconteça, tem que ter um amor que não é nem o meu nem o seu, que controle nós dois. E esse é o amor de Cristo. A igreja só vai conseguir viver bem a verdade de um por todos e todos por um, se ela for controlada pelo amor de Cristo. Um amor temente a Deus, um amor sacrificial, e é o amor que nos motiva a amar. Presos a este amor, não presos aos nossos desejos, não presos às nossas opiniões, não presos às nossas vontades, não controlados pelo que nós queremos, mas controlados por este amor que deu a sua vida. Um morreu por todos, então todos morreram. Controlados por esse amor, nós poderemos viver um por todos e todos por um. Essa foi a vida para a qual nós fomos chamados.
fomos chamados para uma vida de unidade. Fomos chamados para viver para os outros, porque alguém viveu para nós. Mas isso só é possível quando somos controlados pelo amor de Cristo, temendo a Deus, se sacrificando pelos outros e sendo empurrados, amarrados e motivados por esse amor. Que essa seja a verdade que controle a minha vida e a sua, esse amor de Cristo. Amém.